Vamos aqui até a França com a Priscila Yazbek para a gente trazer o absurdo, né, Yazbek? Um assunto que, quando a primeira vez que eu li sobre esse assunto, eu confesso que eu fiquei com a sensação de, não, para lá, eu vou ler um pouquinho mais para ver se isso é verdade, não para ver se isso é verdade, mas para compreender. Como assim um marido dopa a esposa e aí estupro? Bom, o julgamento do crime que chocou o mundo chegou ao fim e isso foi hoje. Foi condenado a 20 anos de prisão o marido que por quase uma década dopava a própria mulher para estuprá-la e chamava outras pessoas para fazerem o mesmo dentro de casa e aí tudo piora, enquanto ele gravava. É um negócio terrível. Priscila Yazbek, bem-vinda. Oi, Elisa, bom dia a todos que nos acompanham. Finalmente saiu, então, o veredito depois de 3 meses e meio de audiências, também depois de 3 dias de deliberações e Dominique Pelicot foi condenado à pena máxima de 20 anos por esse caso que chocou o mundo. Para quem não acompanhou, Gisele Pelicot, ela foi durante 10 anos violada a convite do seu marido, que a dopava e convidou mais de 50 homens para que a estuprassem enquanto ela estava desacordada. Isso aconteceu entre 2011 e 2020 e esses réus, que são 50 pelo menos, já que nem todos eles foram acusados formalmente, mas esses 50 que foram acusados formalmente têm entre 27 e 74 anos. O painel de 5 juízes decidiu, então, condenar Dominique Pelicot à pena máxima de 20 anos, sendo que 2/3 dessa pena são é o chamado período de segurança, no qual ele é obrigado a cumprir pelo menos 2/3 da pena total na prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. Ele também é considerado culpado não só da violação de Gisele Pelicot, violação agravada, mas também da esposa de Jean-Pierre Maréchal, porque ele também foi convidado para estuprar a esposa desse homem que ele tinha chamado para estuprar a sua própria esposa. Então isso ficou também e chamou muita atenção durante esse período de audiências. E além disso, ele também é culpado de ter imagens de Gisele Pelicot e também da sua filha Caroline e das suas 2 noras. Tudo isso foi encontrado no seu computador e esse caso, inclusive, Elisa, só veio à tona depois de uma denúncia de uma mulher que tinha sido assediada por ele num supermercado. Ele tinha tentado filmar por debaixo das suas saias. Depois os policiais descobriram que ele tinha outras imagens de outras mulheres no seu computador e de uma mulher especificamente que era constantemente violada. Depois descobriram que essa mulher era Gisele Pelicot. Inclusive foram os policiais que contaram para Gisele Pelicot que o seu marido a estuprava durante todo esse tempo e convidava outros homens também para estuprá-la. E Dominique Pelicot, inclusive, ia com ela a consultas médicas. Ela relatava dores pélvicas durante muito tempo. Ele acompanhava ela nas consultas médicas e, mesmo assim, ela não desconfiou. Ela sabia que tinha alguns problemas, dizia que tinha problemas de amnésia. Só depois ela descobriu, então, que ela era violada pelo seu próprio marido. E esse caso também chama muita atenção, Elisa, porque Gisele Pelicot decidiu tornar esse julgamento público. Inclusive, há toda uma análise que é feita sobre o início do julgamento, em que ela aparecia de óculos escuros. Depois, com o tempo, ela foi retirando seus óculos e aparecendo cada vez mais, conforme outras mulheres se solidarizaram com esse caso, justamente porque Gisele Pelicot, ela resolveu tornar todos os vídeos das suas violações públicos, justamente para que os réus tivessem menos chances de se defender, para que o público todo tivesse conhecimento do que estava acontecendo. Ela não teve medo de mostrar o seu corpo nu, seu espírito desacordado, enquanto esses homens a violavam, justamente para que esse caso viesse à tona. E ele veio e ele chamou a atenção do mundo todo. E aqui na França, inclusive, essa mulher que virou um ícone do feminismo, ela tem um emblema, né, tem um slogan que foi para que a vergonha mude de lado, né? Então, ela fez com que a vergonha mudasse de lado. Em vez de ela se sentir envergonhada de se mostrar e mostrar o seu corpo nu, ela quis mostrar justamente todos esses vídeos para que a vergonha mudasse de lado. E então saiu esse veredito. Uma outra análise que se faz, Elisa, aqui é que esses homens, esses 50 homens que foram considerados
considerados culpados. Nenhum deles foi absolvido, mas eles tiveram penas menores do que tinha sido pedido pelos promotores. Os promotores tinham pedido penas entre 4 a 18 anos, todos eles tiveram penas inferiores ao que foi pedido e solicitado pela promotoria, exceto Dominique Pelicot, o marido, que foi o mandante de todos esses crimes. Mas o que se sabe é que esses homens, eles eram de todas as classes sociais, eram homens como marceneiros, cozinheiros, caminhoneiros, informático, bombeiro. Eles têm hoje entre 27 e 74 anos, portanto, o que se diz é que eles representam um caleidoscópio da sociedade francesa. São diferentes tipos de homens, tirando aquele estereótipo de que o agressor é aquele homem que é um criminoso e que aparece no meio de uma praça para violar uma mulher. Mais do que isso, o agressor pode estar, inclusive, dentro da sua própria casa, pode ser o seu próprio marido, e as armas que eles usam podem ser os remédios que estão guardados dentro do armário da sua própria casa. Então isso também trouxe uma percepção muito grande de que a mulher não está segura em nenhum lugar do mundo, em nenhum lugar da sociedade. E isso mesmo na França, que é uma sociedade progressista, começou o ano colocando o direito ao aborto na Constituição e agora termina o ano com esse julgamento que chocou o mundo todo. Portanto, um caso que comove muito aqui na França, também outros países, jornalistas do mundo todo estão cobrindo esse caso justamente por causa da crueldade com que esse homem agiu e com a coragem, e por causa da coragem de Gisele Pelicot. Para terminar, Elise, a gente separou inclusive o trecho da entrevista que Gisele Pelicot deu aos jornalistas hoje no Tribunal de Vaucluse, que fica na região onde aconteceram esses crimes. Ela que é da região de Mazan, que fica no sul da França, e ela disse que respeita o tribunal e a decisão do veredito, e ela inclusive falou que, vou pegar aqui exatamente as palavras de Gisele Pelicot, que inclusive estava muito segura e muito sóbria nesse depoimento dela, em que ela aparece inclusive falando sobre o quanto que ela queria abrir as portas do julgamento para que a sociedade pudesse retomar os debates que ocorreram no tribunal. Ela falou que nunca se arrependeu dessa decisão e que ela tem confiança na capacidade de conquistar coletivamente um futuro em que todos, mulheres e homens, possam viver em harmonia, com respeito e compreensão mútua. Ela também falou que pensa em todas as outras famílias afetadas por essa tragédia, pensa nas vítimas não reconhecidas, cujas histórias muitas vezes permanecem nas sombras, e ela falou que quer que todos saibam que ela partilha a mesma luta. Então, Gisele Pelicot, mais uma vez, mostrando que virou esse ícone, esse símbolo que fez essa luta e resolveu mostrar e tornar esse julgamento público, não só por ela, mas também por outras mulheres e mesmo homens, como ela cita, que passam por esse tipo de abuso e muitas vezes não são, seus agressores não são nem punidos. Eu volto com você, Elisa.